Amém. Eu não sei se os irmãos querem falar alguma outra coisa, conversar. Querem participar. Gente, nós estamos conversando aqui sobre a didática do sofrimento, não é um tema palatável, né? Mas extremamente necessário, porque alguns erros na nossa mente nos levam a frustrações, questionamentos diante de Deus, né? E durante todo esse tempo, temos observado que alguns irmãos ficam cheios de lutas e conflitos quando estão passando enfermidades, situações difíceis. Como são abordados, os questionamentos que lhes vêm à mente, o que lhes perguntam, né? Hoje eu vou até conversar um pouco sobre algumas perguntas que surgem quando alguém está passando alguma situação difícil. Por exemplo, você sabe o que Deus quer falar com você? Procure ver o que Deus está falando com você. O cara está sofrendo, ou com uma enfermidade, ou com uma situação, e alguém pergunta, alguém diz, olha, veja bem o que Deus quer falar com você. Possivelmente não quer falar nada, inclusive. E isto porque está claro que aqui, nesta vida, nós passaríamos grandes aflições, conflitos, dificuldades, enfermidades. Então, o que Deus quer falar? O que Ele já falou. O que já está dito. Não tem mais nada para falar. O que nós precisamos é como reagir a isso. Não? E eu gostaria de começarmos a ler Romanos 8. E o que nós temos a aprender aqui é sobre essa didática. O que o sofrimento pode nos ensinar? O que a Bíblia nos relata a esse respeito? Tá? Em Romanos 8, versículo 18 ao 23, vamos repetir esse texto, e depois em 1 Pedro 4, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aqui são dois aspectos importantes. Um é o tempo presente, né? O tempo presente nesse tempo presente nós sofremos. Está dizendo que o sofrimento desse tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Para mim fica claro que o tempo presente é tempo de sofrimento. E que o que estamos na expectativa é a glória que há de ser revelada. Nesse caso, como devemos nos portar nesse tempo presente? Qual a postura que devemos ter neste tempo presente? Por quê? Por que esse tempo presente? Nesse tempo presente sofremos física e moral. Não é? Nós temos nossos enfrentamentos físicos com a decadência, com toda essa criação, inclusive nós,
em estado de decadência, nossa natureza pecaminosa, os enfrentamentos que temos com ela, isso tudo causa grandes aflições e lutas. Nós temos nosso corpo, que revela a nossa condição provisória aqui na Terra. Nós estamos aqui provisoriamente. E qual é a nossa expectativa? Nossa expectativa é a glória, que nos há de ser revelada. Então, não temos só as oposições do mundo como sofrimento. Sofremos só com as oposições do mundo. Nós temos a nossa carne. Nós temos a nossa natureza decaída, que muitas vezes quer se apresentar como dona de nós. E nós temos que dizer, não, sou filho de Deus, eu já nasci de novo, já não tenho mais, você tem que resisti-la. E então essa nossa natureza e o nosso corpo revela a nossa fragilidade e transitoriedade. Então, servir a Cristo, às vezes, é sempre um convite a esse sofrimento. Olha só, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. Não pode ser comparado. E ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós temos uma expectativa, e a revelação dos filhos de Deus aqui é quando tudo será restaurado, redimido, mudado, tudo transformado em novo. Mas por enquanto, nós estamos num tempo presente, um tempo de grandes angústias, de lutas. E diz mais, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. E nós não temos dúvida de que um juiz julgou, o justo juiz julgou esta criação e a condenou. E ela se tornou escrava, uma criação doente. Você encontra uma criação completamente doente, com uma expectativa de que tudo vai ser novo. E isso já está conquistado na cruz. O Senhor conquistou a redenção. Já nos deu a redenção, mas ainda não nos deu a redenção do nosso corpo. Nosso corpo ainda não foi redimido. Nós temos grande expectativa de que o nosso corpo seja redimido. Enquanto o nosso corpo não é redimido, enquanto não vem o Senhor e redime o nosso corpo, nós somos sujeitos a doenças, a mortes, a acidentes, a situações difíceis. E na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, em um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Percebe que é toda a criação. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos de Deus, ou seja, a redenção do nosso corpo. Não é isso que aguardamos? Não é com essa expectativa que fomos salvos de que o nosso corpo seja redimido? Nós vamos ter um corpo glorificado. Não temos essa expectativa. E a expectativa ela precisa ser moderada, para que a nossa expectativa não seja uma expectativa que nos tire a paciência. Nós temos que ter expectativa
com paciência. Porque se nós tivermos uma expectativa impaciente, não nos será bem. Assim como nós não podemos ter uma paciência sem esperança. Uma paciência assim, tipo, deixa lá, não tenho esperança. Isso é assim mesmo? Não, nós temos paciência com expectativa de que termos um corpo glorificado, uma redenção do nosso corpo. Ele diz que não somente essa criação, mas também nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, fomos salvos em esperança. Qual a nossa esperança dentro desse texto? A esperança da redenção do nosso corpo. Então, os sofrimentos atuais, os sofrimentos de agora, por mais penosos que sejam, eles não podem ser comparados com a glória que nos está proposta. Então, todos os que estão sofrendo, sejam enfermidades, sejam enfrentamentos, angústias, lutas, precisam ter em mente que o que lhes aguarda para que a sua esperança seja renovada. Porque se nós vivemos e somos só para esse mundo, só para esse tempo, somos os piores de todos os homens. Se nossa esperança está só aqui, se nossa expectativa for só para aqui, nós somos os piores, porque nós não vamos ter esperança. Então, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que nos resta se a nossa expectativa for só para aqui? Existe uma glória a ser revelada. Então, isso é elemento a ser avaliado. E são inseparáveis. A glória que nos vai ser revelada e o sofrimento desse tempo presente, eles são inseparáveis, mas não devem ser comparados, porque são de peso completamente diferentes. A glória que nos há de ser revelada tem um peso completamente diferente do sofrimento que nós podemos passar aqui. Então, se alguém está passando um sofrimento muito difícil, precisa entender que a glória que nos está proposta é muito melhor e muito maior do que o sofrimento que se está passando. E em segunda aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no capítulo 4, no versículo 17, 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 17 e 18. Nós vamos começar assim, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que não pode ser comparado o sofrimento desse tempo presente com a glória que há de ser revelada. E Paulo tem uma clareza a respeito disso maravilhosa, porque ele fala, olha, a nossa leve... Por que leve, gente? Por que leve? Porque ela é momentânea. Por mais longa que seja, vai passar. E a glória que nos está proposta é eterna.
Então ele vai chamar esse sofrimento de leve. Não leve porque ele está desconsiderando o que você está passando, mas leve porque é passageiro. Leve porque vai passar. Leve porque... E nós, claro, gememos. Mas nós gememos com a expectativa de que passe logo. Não é verdade? E ele diz que essa tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E no versículo 16, ele diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. E qual é o nosso homem exterior que ele está falando? Que homem exterior é esse? É o nosso corpo. Mesmo que o nosso corpo apodreça, mesmo que o nosso corpo tenha muitas enfermidades, tenha dificuldades, mesmo que isso tudo aconteça, e vai acontecer, ele fala, o nosso homem interior se renova dia a dia. É muito, muito maravilhoso você ver que devemos nutrir a fé dos que já morreram e abandonar essa fé morta dos que estão vivos. Uma fé que não alimenta as verdades de Deus dentro do coração do homem, porque dos cristãos, porque essa nova onda de ideias de que o cristão não pode sofrer. Se é cristão, então não pode sofrer nada. Se está sofrendo, é porque alguma coisa está acontecendo. Essa ideia é completamente antibíblica. Não está escrito na Bíblia assim. Muito pelo contrário. Me parece que o sofrimento dentro da Bíblia é regra. Porque ele diz, todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Então parece que viver piamente em Cristo é um convite ao sofrimento, por exemplo. Quando eu digo aqui, dentro de Romanos 8, quando alguém está sofrendo, tem uma situação, está com uma enfermidade, e outra pessoa vai visitá-lo e pergunta, olha, veja o que Deus quer falar com você, observe se tem alguma coisa errada na sua vida. Qual a base bíblica para fazer essa avaliação? Nenhuma, não temos base bíblica para isso. Essas são as argumentações dos amigos de Jó, né, que futuramente vão falar sobre isso. Mas eles têm uma argumentação muito semelhante às argumentações modernas. Vamos lá. E ele diz no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Os nossos olhos têm que estar onde? Nas coisas que não se veem. Versículo 16, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por que não desanimamos? Porque os nossos olhos estão nas coisas que não se veem. Bom, a glória vem sobrepujar e em muito todo o incômodo que o sofrimento nos traz. Todos nós estamos apertados de alguma forma. Todos nós nos sentimos apertados de alguma forma nesse mundo. Não tem ninguém passando bem. Essa história de pare de sofrer, essa história é a história mais anti-evangélica
anticristã que existe. Porque muitos cristãos creem nisso. E vivem frustrados, porque às vezes estão sofrendo enfermidades que não se resolvem, não são curados. E alguém diz, não, mas então você não tem fé. Olha, estes são argumentos os mais anticristãos que se pode ter. Toda essa velha criação geme. E nós também gememos com essa expectativa, com grande expectativa. Mas precisamos passar por esse período com grande gozo, com expectativa, com a cabeça erguida, com os olhos fixos, com aqueles olhos fixos naquele ponto, naquele horizonte de onde virá o objeto esperado. Nossos olhos precisam estar fixos. Vocês lembram que Hebreus 12, 2 a 4 diz que Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e a vergonha. Ele desprezou a afronta, olhando para quê? Para o gozo que lhe estava proposto. Nós desprezamos este mundo com todo esse sofrimento, olhando para a glória que nos está proposta. Toda a criação, gente, foi submetida à futilidade. A terra foi amaldiçoada. A terra está debaixo da nulidade, da futilidade. Quase que perdeu o propósito. A terra está dentro de uma transitoriedade. Nosso corpo é transitório aqui. Isso, no sentido literal, causa uma frustração, não é? E se as pessoas não tiverem esperança? E se nós não tivermos expectativa na esperança? Isso tudo aqui é muito frustrante. Toda a criação está em decadência, irmãos. E nós fomos salvos na esperança que esta criação seja liberta e redimida do cativeiro. Aqui está um grande equívoco da teologia moderna. Eu não sei quantos engoliram essa teologia moderna e o quanto está dentro de nós. Até que eles acertam na doutrina, mas erram no tempo. Jesus conquistou a redenção do nosso corpo. Ele conquistou na cruz isso. Mas nós já temos? Não temos. Teremos na sua vinda um corpo glorificado. Então o sofrimento é para esse tempo presente. E não adianta querer inverter, querer viver aqui uma vida sem sofrimentos. Não adianta pensar nisso. Isso não é verdadeiro. Essa é a nossa realidade de vida. A glória foi conquistada, mas ainda não está instalada, ainda não nos foi dada. Vocês compreendem isso bem? Amém? Nós temos a expectativa que essa criação seja liberta. Essa natureza toda será renovada. Isso que é eterno. Novos céus, nova terra. O mar será novo. Mas por enquanto, não. Por enquanto, o sofrimento é do tempo presente. Ainda não temos a glória futura. Os sofrimentos são presentes, mas a glória é futura. Quantos estão com expectativa na glória futura? Quantos estão com os olhos nessa glória futura? É esta expectativa que nos faz passar esse tempo presente. Com alegria, com firmeza. Bom, nós gememos? Gememos. Sofremos dores, desconfortos,
mas desejamos ardentemente o nosso futuro. Amém? Desejamos com alegria e com grande expectativa o nosso futuro. Mas até o suspense deste período transitório nos traz sofrimento, né? Até esse suspense de expectativa nos traz um tanto sofrimento. Não tem dia que você acorda assim dizendo, ora vem, Senhor Jesus, acaba logo com isso. Vamos terminar. Não tem dia que a gente não acorda assim, com aquela saudade do futuro, com aquela saudade de sair deste corpo para uma coisa melhor. Paulo chega a dizer que tem vontade de ficar e vontade de partir, porque quem está com Cristo ainda é melhor. A nossa posição e situação aqui é de gemido. É de gemido. O Espírito Santo nos lembra diariamente que a nossa salvação ainda não está completa, mas que vai se completar em breve. Amém? Amém. Vai se completar em breve. Embora esteja plenamente conquistada, mas vai se completar em breve, na sua vinda. Benditos são aqueles que, ao partirem daqui, partem no Senhor. Amém? Amém? Amém. Porque está selada a glória futura. Sendo assim, um dos motivos do nosso gemido é a nossa fragilidade. A nossa fragilidade nos faz gemer. E não é só a fragilidade física. A nossa fragilidade, no modo geral. A nossa dificuldades, as lutas que enfrentamos. Você enfrenta lutas, dores, lutas contra o pecado, lutas no seu próprio corpo. Isso é sofrimento. Isso gera sofrimento. Tem que olhar com expectativa a glória que nos está reservada. Porque senão você pode uma hora sentir assim, para quê? Por que eu vou sofrer? Por que eu vou me limitar tanto? Para quê? Tem que olhar a glória. Tem que olhar a glória futura. Porque senão você não tem... Desanima. Quantos cristãos desanimaram no meio do caminho? Porque pensaram, daqui a 10 anos, tudo na minha vida vai estar muito bem. Aí se passaram os 10 anos e não está, e as coisas não ficaram exatamente como se planejou. Aí eles, mas daqui a mais 2 anos vai dar tudo certinho. E aí passaram-se os 2 anos e não deu tudo certinho. Disse, então não vai acontecer. Desanima, porque os seus olhos não estão fixos na glória, mas aqui. E se os nossos olhos estão fixos aqui, estou passando uma enfermidade, tenho que ser curado. Se eu não sou curado, então eu começo a reclamar. Eu começo a achar que Deus não está sendo bom comigo. Olha, segundo os Coríntios, capítulo 5, 2 e 4, e ele diz assim, por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. O que vocês conseguem ver nesse texto? Olha só, ele fala de novo de gemido.
Então, imagino, se você está gemendo, por favor, fique sabendo que essa é a regra. Não é a exceção. A regra é gemer. Neste tabernáculo, gememos. E quando ele fala neste tabernáculo, ele está falando do quê? Neste corpo. Neste corpo gememos. Muitas vezes as lutas, os desejos da carne, de ter que mortificar a carne, muitas vezes, o tempo todo. E quarta luta, muitas vezes sofrendo, alguns perdas, outros enfermidades, outros tribulações mil, problemas, perdas, problemas familiares, são gemidos deste tabernáculo. Mas estes gemidos não podem ser comparados com a glória que está reservada a nós. Não podemos perder essa esperança, irmãos, nem essa expectativa. Não perca essa expectativa, senão você vai viver uma vida triste, amargurada, angustiada. Você vai ser uma pessoa reclamona, resistente, inclusive com problemas de entender Deus, de entender a paternidade de Deus, porque vai ter uma expectativa de que tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Não. Ele disse que aqui nós gememos. Gememos. Neste tabernáculo, gememos. E não gememos porque simplesmente por causa do sofrimento. Gememos com expectativa. Gememos aspirando sermos despidos disto. Abandonar isto. Esta expectativa você via no coração e na vida daqueles irmãos que iam para a arena para a morte. Eles iam com essa expectativa e com este ânimo. Olha, aguardamos em esperança e paciência que a escravidão dará lugar à libertação. Amém? E que a decadência dará lugar à incorrupção. Vivemos em grandes dificuldades. Em grandes dificuldades presentes. Ele diz, e o sofrimento desse tempo presente. Então nós estamos em dificuldades no presente, com a expectativa do nosso destino, que é o futuro, que é a glória. Entre o já e o ainda não. Nós estamos nessa luta. O já são grandes lutas. Esse tempo presente. Eu estou olhando para cada um de vocês, e está aqui balançando a cabeça, porque você vai olhando para dentro de você quantas angústias, quantas lutas, quanto sofrimento. E diz, olha, mas vocês não podem comparar. Vocês não podem comparar o sofrimento de agora com o que vocês vão ganhar. Vocês não podem comparar. Portanto, tirem os olhos daqui. Ponham os olhos na glória. E essa é uma tensão, a postura correta desta tensão entre o já e o ainda não é esperar, suportando com paciência as tribulações desse tempo presente. Suporte com alegria. Se faça participante dos sofrimentos de Cristo com alegria. Tenha alegria em ser participante, porque a glória que nos está revelada, que nos está reservada, não pode ser comparada com o sofrimento que
passamos aqui. Com expectativa, vamos passar as provações, sejam elas na carne, sejam enfermidades, sejam situações, vamos passar com expectativa e paciência. Eu falei aqui que não é esperar com tanta expectativa que nos tire a paciência. Né? Vamos esperar com expectativa, mas não impacientemente. Não temos dúvida, e aqui eu gostaria de... Eu estou falando de didática do sofrimento, porque o sofrimento nos traz muitos ensinos, mas eu gostaria de citar duas coisinhas, 2 pontos aqui importantes. Não podemos ter dúvida, e Suzete citou a semana passada alguns pontos que eu achei muitíssimo interessante. Ela levantou alguns pontos que eu faço questão de que comentemos aqui. Não temos dúvida que algumas ações podem gerar consequências dolorosas, algumas atitudes nossas, né? Esse princípio é claro. É claro que podemos escolher atitudes irresponsáveis em todos os aspectos da vida. Se temos atitudes erradas e irresponsáveis, podemos escolher essas atitudes. Por exemplo, vamos partir para exemplos bem simples. Pessoas que põem sua vida em risco e que causam sofrimento para si. Alta velocidade. O cara vai sair em alta velocidade, perde o controle, e aí foi Deus? Não, isso foi uma fatalidade, uma consequência muitas vezes. Na vida também há fatalidades. E muitos cristãos desconsideram essa realidade, eles desconsideram fatalidades. Existem fatalidades que acontecem não só com o incrédulo, mas com cristãos também. Deus não é obrigado a sair fazendo sempre a nossa vontade, como se Ele tivesse que fazer sempre a nossa vontade e nos livrar sempre, o tempo todo. Onde é que está isso escrito? Se Ele quiser recolher um dos servos dele, Ele pode? Tem direito? Então nós temos, muitas vezes, colheitas que são da nossa irresponsabilidade. Às vezes nós temos situações que são fatalidades da vida. Então não podemos atribuir a Deus responsabilidade por certos sofrimentos, mas podemos ter uma atitude nobre se esses sofrimentos acontecerem. Muitas vezes Deus, por misericórdia, manifesta livramento, mas isso não é obrigação que Deus tem que fazer isso o tempo todo. Bom, outros pensam sobre castigo divino, e foi um ponto. É certo que muitas vezes Deus interfere diretamente em comportamento mau dos seres humanos. E Deus especificamente breca um comportamento mau. Mas vamos fazer uma análise bíblica disso. Olha, todas as vezes que Deus castigou uma nação, um homem, pelos seus comportamentos repetitivos, Ele avisou. O castigado estava sabendo que ele foi avisado. Interessante isso. Não é? Deus não fazia assim, vou fazer porque as pessoas vão ser castigadas simplesmente porque eu quero castigá-las. Muitas vezes, comportamento
de pessoas eram soberbas, e Deus dizia assim, olha, eu estou avisando aqui que eu estou achando que sua soberba eu preciso brecar. Avisou 1, 2 ou 3 vezes. Deus chegou a avisar Acabe do seu comportamento. E qual foi a postura de Acabe? Se humilhou. E Deus mudou. Então, essa ideia do castigo, nós precisamos fazer uma análise, que inclusive podemos fazer muito mais precisamente, de que todas as vezes que Deus castigou uma nação, ou um povo, ou mesmo alguém, Ele avisou antes. Mas o que me impressiona, vocês sabem, é a forma leviana e irresponsáveis, ou irresponsável, que às vezes, deturpando o caráter de Deus, cristãos atribuem a Deus responsabilidade e castigo por qualquer sofrimento que o outro está passando. Essa forma me incomoda e me causa grande estranheza. E eu vou mostrar isso do ponto de vista de Jesus, tá? Como Jesus pensa e falou sobre esse assunto. Às vezes, os cristãos levam a mensagem de culpa para o outro. Porque consideram todo tipo de sofrimento, situação, catástrofe, uma punição. Tipo, você deve ter feito alguma coisa errada para que você esteja sofrendo isso. Isso não é verdade a maioria das vezes. Ou você não tem fé, por isso você não foi curado. Alguns cristãos acham que acidentes, enfermidades e sofrimentos são castigos. Gente, você sabe o que Jesus falou sobre isso? Você sabe o que Jesus tratou sobre esse assunto? Veja no capítulo 13 de Lucas como Jesus trata esse assunto, quando tratam de forma leviana esse ponto de vista. Lucas 13. Sim. Naquele mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Compreendam bem o texto. Pilatos matou e ofereceu o sangue em sacrifício uma quantidade grande de galileus. E com certeza, os galileus que não foram mortos devem ter pensado assim: olha, aqueles que morreram por serem piores do que nós. Jesus disse: não existe isso, não. Ele diz assim: pensem, vocês estão pensando que aqueles que morreram eram mais pecadores do que vocês? Só por terem padecido aquelas coisas? Aqueles que passaram por situações eram mais pecadores do que nós? Não, não eram. Jesus disse: eu vos afirmo. Ele só disse uma coisa: se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Você sabe o que é que Jesus está dizendo? Olha, vocês têm que ter cuidado, porque independente se vocês vão ter uma situação agora ou futura, o que pode livrar vocês é o arrependimento. Mas o que pode livrar vocês, sendo o arrependimento, vai livrar vocês do juízo eterno. Isso é que vocês devem ter preocupação.
Olha só, ele diz assim, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desarmou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Não eram. Jesus está dizendo assim, o que aconteceu com eles podia ter acontecido com vocês. Eles não eram mais culpados, nem mais pecadores. Apenas aconteceu. O que vocês têm que se preocupar é de se arrepender. Porque se vocês não se arrependerem, vocês todos vão perecer. Compreendem o texto aqui? Que Jesus está dizendo assim, as fatalidades acontecem, não é porque foi uma punição, é porque foi uma fatalidade. E o que passou pela fatalidade não é mais pecador do que aquele que ficou livre. Porque é assim que nós tratamos, né? É assim normalmente que nós tratamos. Por isso nós levamos uma mensagem de culpa. Antes de mais nada, a postura de Jesus diante do sofrimento alheio sempre foi de compaixão e de misericórdia. Nunca de julgamento. Então, nesse capítulo aqui, Jesus adverte que aqueles homens não deveriam se colocar na posição de melhor do que aqueles que sofreram a catástrofe. Porque eles não eram melhor. Eles não eram melhor do que aqueles... Nós não somos melhores do que aqueles que morreram no 11 de setembro. 11 de setembro, por exemplo. Morreram milhares de pessoas no mesmo dia. O que é de melhor que nós temos do que aqueles? O que nós somos de melhor que eles? Foi alguma punição? Não, foi uma fatalidade. Agora, se alguém perecer no seu pecado, perecerá. Entende isso? Está claro ou eu estou? Olha, eu vou citar mais um texto que está em João 9. Essas situações de catástrofe não pode ser comparada com juízo, não deve ser indicada com um juízo apenas. Ou, não digo apenas, a palavra apenas aqui não entra. Não deve ser comparada com... somente quando Deus disser que ele fez. Mas eu fico achando que é leviano quando os cristãos usam isso de forma irresponsável. Como se Deus estivesse intimamente lhes dizendo, não, aquilo ali fui eu que fiz. E eles responsabilizam a Deus por coisas que Deus está dizendo que fez. E vira quase uma regra. Né? Isso vira uma regra. O juízo é um só para todos os pecadores. E a saída é uma só para todos os pecadores. O juízo é um só para todos os pecadores. Todos os pecadores têm um juízo só. E só tem uma saída para todos os pecadores. Qual é a saída? Arrependimento. Gritem. Falem a todas as pessoas que se arrependam. Porque elas não têm controle do que vai acontecer. Inclusive, elas não têm controle do que vai acontecer amanhã. Sejam elas santas ou não. Ninguém tem controle sobre nada. Portanto, todos devem se arrepender hoje. É assim que Jesus tratou o assunto. E não simplesmente como, isso foi um castigo. Essa forma leviana. No capítulo 9 de João, vocês compreendem o que eu estou falando? Amém. Está claro isso? Sim. Porque, às vezes, a leviandade com que o cristianismo, com que certos cristãos tratam a fatalidade porque o cara é incrédulo, nós devemos lamentar pela eternidade.
a eternidade das pessoas e a nossa também, porque todos nós estamos diante de possibilidades. Rogamos ao Senhor, rogamos, pedimos, mas todos nós estamos diante de qualquer possibilidade. Tudo acontece a todos. No capítulo 9 de Eclesiastes diz isso. Tudo acontece a todos debaixo do sol. Tanto ao santo como ao pecador, todos estão sujeitos a tudo. E me incomoda, perfeitamente me incomoda, quando cristãos se colocam acima, superiores, diante de uma fatalidade, porque não estavam lá. E eles não encontram nenhuma base bíblica para isso. Isso é simplesmente meritocracia boba e sentimento de melhor que os outros. E Jesus disse, vocês não são melhores. Eles não são mais pecadores do que vocês, porque aconteceu isso com eles. E ele resolve o problema ali. No capítulo 9, olha como é que é a cabeça da nossa avaliação, muitas vezes. A cura de um cego de nascença. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, já viu a pergunta dos discípulos? Mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Não há essa pergunta. O capítulo 8 de Romanos responde com clareza. Toda a criação está gemendo. Gemendo. Mas eles perguntaram. E Jesus respondeu. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Deixa eu dizer como é que penso isto. O reino de Deus se revela restaurador. Toda vez que há uma manifestação de restauração, seja ela através de cura ou de milagres, revela a natureza do reino de Deus. Mas você percebe que ele não faz com todos. Nem todos são curados. Embora a cura revela a força e o poder e a glória e a natureza do reino de Deus. Bom, quando nos deparamos com a morte, com doenças graves, qualquer infortúnio da vida, normalmente ouvimos alguém dizer: o que será que essa pessoa fez? Ou aquela velha pergunta que é quase que insuportável. O que Deus está querendo dizer? Veja bem o que é que Deus está querendo dizer. Não está querendo dizer nada. Não está querendo dizer nada. Muitas vezes não está querendo dizer nada. Está querendo dizer que nós somos frágeis. Que nós somos transitórios. Que nós não temos que ter segurança nenhuma aqui. Que tudo aqui passa rápido. Talvez isso seja o que ele quer dizer. Mas já disse. Bom, me parece que todo o sofrimento é uma mensagem a toda a humanidade. Algo está errado, mas algo está errado com o planeta. Algo está errado com a criação. Algo está errado com toda a criação. E qual é a nossa expectativa? E a nossa esperança? É que ele venha e redima nosso corpo em breve. E que faça tudo novo em breve. Essa é a nossa única saída e expectativa. Amém? Amém.
Nós cremos numa intervenção radical de Deus. Deus vai fazer uma intervenção radical. E essa é a nossa esperança. Quantos têm essa esperança? Amém. Olha, breve, Apocalipse 21, 4, 5 e 6, diz assim, breve, ele enxugará do nosso rosto toda lágrima. Não sei do que você está passando, mas breve ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Amém? Breve quando ele vir derrotar a morte, vencer a morte plenamente, dominando-a, tirando. Aí então, toda nossa lágrima será enxugada, enxuta. Bom, as pessoas ficam perguntando por quê do sofrimento, por quê. Jesus não se importa com esses porquês. Está tudo encerrado dentro de uma maldição. Vocês precisam apenas se arrepender. Sabe? Redenção e remissão. Fazer nova todas as coisas. É a expectativa que nós temos. Bom, o que é que Deus quer dizer com esse sofrimento? Deus quer dizer que nós somos frágeis, que isso aqui está tudo acabado, destruído, que a nossa segurança é estar nele. E a nossa única expectativa e alegria é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sinceramente, eu creio que é o que ele quer dizer. As aflições, porque está escrito que nós teríamos aflições e gemidos aqui. Isso é intrínseco ao planeta, a esta criação. Alguns ficam assim, o que é que eu fiz de errado? Jesus diz claramente no capítulo 13, se vocês não se arrependerem, todos certamente perecerão. Bom, eu vou parar porque acho que eu estou me estendendo muito, mas eu quero ler um texto do livro de Jó. E olha, mesmo quando Jó não entendeu que pensou não merecer tal tragédia, ele ainda creu que Deus merecia dele a sua lealdade. E um dos problemas que Deus teve foi com os amigos de Jó. Porque, vocês sabem, eu não vou entrar nesse tema hoje, porque talvez a melhor mensagem, a mensagem mais central do livro de Jó seja que Deus é soberano e controlador de todas as coisas. Que está tudo na mão dele. Talvez essa seja a mensagem mais clara. E quando Satanás chega para Deus e Deus fala assim, vê o meu servo Jó, homem fiel, tal. Você sabe que Satanás desafia Deus e o problema de Satanás não é com Jó? O problema de Satanás é com Deus. Porque Satanás quer dizer a Deus, você sabe que você fica subornando ele e fica dando as coisas a ele, e ele te ama porque você dá coisas para ele. Tire as coisas dele que ele não vai te amar mais. E então Deus diz, então vai lá e tira.
E você vai ver que aquele homem me ama, independente de eu estar fazendo bem a ele ou não. Porque Satanás queria dizer que Deus não era digno do amor de Jó se não desse coisas a ele. Mas Satanás errou. Porque não servimos a Deus pelo que Ele tem a dar. Servimos a Deus pelo Aleluia. que Ele é. Aleluia. Aleluia. E todas as vezes que nós servirmos a Deus pelo que Ele tem a dar, é uma barganha. É uma barganha mesquinha. Que normalmente leva à frustração, ao abandono. Agora você percebe isso no livro de Jó mesmo. Você vê, lá no capítulo 1 do livro de Jó, você percebe isso de uma forma clara. E aí nós podemos, na próxima, entrar um pouco nessa didática do sofrimento de Jó. Coisas absurdamente gloriosas que nós podemos aprender. Inclusive, como o inimigo ficou envergonhado de perceber essa atitude de um homem. Um ser humano capaz de amar a Deus, independente do bem ou do mal que ele viesse a trazer. Não é um homem surpreendente? Esse cara me surpreende demais. No capítulo 1, no versículo 20, 21 e 22, eu penso que Deus quer nos falar. E Deus quer falar com todos aqueles que passam sofrimento em qualquer lugar. No versículo 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Ele ouve todos os infortúnios em sequência e adora. Agora no versículo 21, que nós lemos da semana passada, disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma a Deus. Percebe que aqui Satanás se tornou mentiroso, porque ele diz: Jó só vai conseguir te servir se você der coisas a ele. Se você tirar coisas dele, ele não vai se manter. Me parece que é essa a ideia que as pessoas têm. E os amigos de Jó tinham uma cabeça completamente estranha. E vocês vão ver que Deus reclamou dos amigos de Jó, porque Deus diz assim: vocês não falaram de mim corretamente. E olha que os discursos dos amigos de Jó, que nós vamos ver futuramente, eram discursos que defendiam Deus. Defendiam Deus. Porque Deus é isso, Deus não faria assim, Deus tal. E Deus falou: nem o próprio Jó conhecia Deus plenamente. Porque ele depois vai reconhecer isso. Especialmente quando Deus, num redemoinho, aparece a ele e diz: se cinja aí, levanta aí, vista a roupa, como homem. Eu pergunto para você, você me responde. Quem vai te perguntar agora sou eu. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você sabe se o vento tem pai? Conhece, por acaso, as moradas do gelo? Conhece você a Órion? Uma constelação de mais de 80
estrelas. E o Senhor pergunta assim, você conhece quais são as estrelas mais brilhantes da Órion? Hã? Hã? Ele falou, hã? Todas as perguntas ele, ele não sabia responder absolutamente nada. Por quê? Porque era uma pergunta de um criador para um pequeno. Agora, a mulher, no capítulo 2, uma outra resposta, eu vou terminar aqui, uma outra resposta muito fantástica de Jó. A mulher dele, que eu já disse a vocês que eu não me atrevo a julgá-la, porque é uma mulher que assim, por algumas razões simples, uma mulher que tinha tudo num dia e não tem nada no outro dia, que tinha 10 filhos e agora não tem mais os 10 filhos, que tinha um marido e agora o marido se coça com caco de telha, nem marido ela tem. E agora, se ela diz, olha toda a situação daquele marido e diz, poxa, então amaldiçoa teu Deus e morre, eu vou julgá-la? Eu não tenho capacidade disso. Não tenho capacidade disso. Mas considero a resposta dele uma resposta fabulosa, nunca vista. Ele respondeu, falas como qualquer doida. Como qualquer doida você está falando. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos o mal? Olha um homem que reconhece a soberania, o controle do soberano. Recebi o bem, vou receber o mal. Mas de quem? De quem? Outro elemento que me perturba a alma. A forma com que os cristãos colocam Satanás. Como eles dá superpoderes a Satanás. Como se Deus não tivesse controle de nada e que Satanás fizesse tudo o que quisesse. Satanás não faz tudo o que quer. Ele precisa passar pela soberania de Deus. Deus controla o universo. Amém. É soberano dos reis da terra. Amém. E controlador de todas as coisas. Amém. Todos os... Por acaso, a sua onisciência foi pega de surpresa? Por acaso Deus foi pego de surpresa? E ele vai dizer, eu não sabia. Eu não tinha o controle disso. Tomei um susto. Você acha que Deus tomou algum susto? Que perdeu o controle das coisas? Deus é soberano. Amém. Amém. E é nisto que o nosso descanso está. Aleluia. Primeiro, de uma transitoriedade da vida, que parece que os cristãos perderam essa noção. Esse transitório tempo que estamos passando aqui. Jó tinha essa consciência. E aqui eu termino dizendo, por acaso, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele não tem o controle de tudo? Não tratem Deus como se ele tivesse assim, como que ele fosse um adestrador, né? Como disse Swindoll, um adestrador de focas, tipo,
Faça assim e eu te dou um peixe. Faça assim e eu te dou outro peixe. Não vamos barganhar com Deus. Deus é soberano. E Ele é bom. Amém. E Ele é amoroso. Independente do que estivermos passando. Vai passar. Vai passar. Falar uma coisa? Pode falar. É porque você falou em vigiar, eu estava essa semana pensando. Cesar diz, não podemos desconsiderar suas artimanhas, seus intuitos, mas me descansa o coração esse relacionamento seu entre você e Deus, desconsiderando qualquer interferência que seja. Eu acho que tá bom aí, não vai faltar nada. Amém. Tá? É melhor isto do que o que nós estamos vendo hoje, onde os cristãos têm baixado Satanás de uma forma que eu não tenho entendido se eles têm alguma fé em Deus. Porque do jeito que eles falam, esses dias eu falei para vocês a semana passada que eu fui no posto de gasolina e encontrei um irmão e ele disse que colocou um pouco de gasolina, acho que 35, não me lembro agora, falei na semana passada, ou 20 ou 35, e ele foi para o monte orar e faltou gasolina. E ele disse, eu te repreendo o devorador. Eu repreendo o devorador. Eu disse, você devia botar um pouco mais de gasolina. Fica mais fácil. Fica mais fácil chegar. Mas, olha, a gasolina terminou. E o cara estava atribuindo isso ao devorador. Eu sinceramente acho que isso vai deixar meio mundo de cristão maluco, louco. Entendeu? Imaturo e enlouquecedor isso. Porque se você ficar nessa luta louca por um inimigo invisível que você entrega o teu caminho ao Senhor, põe o seu coração nele. Ele é a nossa defesa. Amém? Amém. Ele é a nossa defesa. Eles usam isso e falam daquele episódio de Daniel que orou, mas o príncipe da Pérsia interferiu e não deixou que a coisa chegasse no tempo e o negócio demorou. Vocês lembram desse? E muitos cristãos usam isso para falar da guerra. E lá Daniel sabia que estava acontecendo isso? Sabia? Daniel não sabia. Ele simplesmente orou e esperou. O que aconteceu por lá, pelo mundo espiritual, ele não viu. Assim como nós não vemos. Nós temos que crer e esperar no Senhor apenas e confiar nele. Porque ele é a nossa defesa. Não ficávamos com essa maluquice de ficar labutando com Satanás, que não tem nada a ver conosco. Então que estar vigiando e orando, né, em relação a situações que pode, né? Claro, mas não dessa forma maluca, Dando poder de transformando o inimigo em alguém que parece que fica presente o tempo todo, todo poderoso na vida, um negócio místico e completamente fora das Escrituras. Irmãos, eu gosto muito de lembrar de um pastor que foi inclusive um professor meu, e ele dizia, não tem que se preocupar com Satanás, você tem que colocar Jesus dentro de você. Se ele bater na porta, Jesus atende. Ele diz, quando o inimigo bate na porta, Jesus diz, a casa está ocupada. Sai fora. Aí, ok, desculpa, bati na porta errada. Porque é simples isso, é o máximo, é o maravilhoso, é o glorioso. Amém? Amém. Por hoje é só, acho que falei demais. Vocês não falaram nada. Eu acho um erro
gravíssimo é achar que o fato de ser cristão é o fim de todo sofrimento e que vai ter saúde e prosperidade porque é cristão. Isso não está escrito na Escritura e ser cristão não é garantia de saúde e prosperidade. Porque se você olhar na história, quantos cristãos padeceram, sofreram, foram cerrados pelo meio, inclusive mantiveram sua fé. Porque a mesma fé do capítulo 11 de Hebreus, que levou muita gente a apagar o fogo, a vencer a guerra, levou pessoas ao escárnio, a suportar escárnio, sofrimentos absurdos, pela fé. Então, a mesma fé que livrou é a mesma fé que manteve firme no sofrimento sem livrá-los. E essa parte última do capítulo 11 de Hebreus, as pessoas não gostam muito. É a parte mais difícil, porque é a mesma fé. A fé para ter vitória, para isso, para aquilo. Quem não gosta disso? Até porque a teologia hoje é essa e as músicas também são essas. Então a música reflete muito a teologia da época, né? Então agora o negócio é ter vitória. Se você tiver qualquer luta, meu irmão, você não tem fé, você não sei o quê, às vezes você tem que ter muito mais fé para passar a tribulação do que para se ver livre dela. Você precisa muito mais fé para suportar. Porque se ver livre do problema, todos nós queremos. Amém. Eu já disse a vocês que vocês ficam muito calados, eu fico pensando que estou falando. Eu